Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Então nós temos a grata satisfação de recebermos hoje Padre Márcio Moura, que é vigário paroquial da paróquia São Tiago de Inhaúma e também é o fundador, não é? Grande pai, fundador da comunidade da Cruz Gloriosa, não é? Lá de Campo Grande. Então hoje estará conosco para abordar o tema Jesus Cristo, rosto da misericórdia, e queremos acolhê-lo com uma calorosa salva de palmas. A gente acabou de sentar, mas pode ficar de pé de novo? Vamos cantar um pouquinho? A gente rezou pedindo o Espírito Santo, agora a gente canta um pouquinho para pedir que o Senhor venha sobre nós e continue derramando as suas graças e suas bênçãos. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Nas palmas com alegria assim, ó. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Voltando o nosso olhar à imagem de Nossa Senhora, queremos pedir a sua intercessão sobre nós, sobre este encontro, a fim de que a Virgem Maria, cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, nos ensine a ouvirmos bem a palavra de Deus e colocarmos em prática, assim como ela nos ensina nas bodas de Caná, possamos fazer tudo aquilo o que o seu Filho Jesus nos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Muito bem, podemos sentar um instante. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, embora parece que cada vez que volto aqui estou mais gordo. A camisa nem está cabendo no padre. Meu Deus do céu, reza para o padre emagrecer. Para de comer, né? Alguém disse aí. Meu Deus, eu queria ser igual o Heraldo, né? Pode comer, 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 né? Olha, já viram ele comendo? Meu Deus do céu. Olha, benza a Deus, é uma alegria. No seminário dava medo de ver. Mas eu não tive essa sorte. Até a água engorda, vou beber até pouco. Amados, alegria porque hoje nós vamos partilhar aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca deste tema. Jesus Cristo, o rosto da misericórdia. É um presente no ano santo da misericórdia. O Padre da Misericórdia ordenado nesse ano da misericórdia é muito amor de Deus, né? Muita misericórdia. Então pega a palavra de Deus aí, na carta de São Paulo aos Hebreus. Vamos começar essa partilha da palavra com aquilo que o Senhor nos diz na própria palavra. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2. Fácil, fácil, entre Gênesis e Apocalipse, bem pertinho. Amém ou amém? Amém, misericórdia ou catequese?
Outro dia estava numa pregação o rapaz falou assim, amém, misericórdia ou catequese? Eu falei, opa, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2. Logo no início de Hebreus, São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Olha que coisa bonita que nos diz a palavra de Deus. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Glória a Deus por isso, porque ontem o padre esteve aqui com este tema: os profetas proclamadores da misericórdia. Então repito para você, muitas vezes e de diversos modos, porque Deus é muito criativo, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas, porque era do interesse de Deus que nós tivéssemos conhecimento da sua palavra, da sua verdade e da sua misericórdia. Versículo 2: ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Então a gente consegue perceber que São Paulo aos Hebreus está resgatando a memória do povo, aquilo que da parte de Deus foi dito aos nossos pais, acerca do conhecimento da misericórdia de Deus, acerca da vontade do Senhor Jesus, do próprio Deus para o seu povo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente consegue perceber que, apesar da densidade e intensidade, como que o Antigo Testamento nos apresenta, o rosto misericordioso do próprio Deus, ele nos é apresentado, nós o conhecemos de vários modos, de várias formas, de várias maneiras, mas é bem verdade que ainda não plenamente comunicado, revelado, manifestado, como nós temos no Novo Testamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Combinado? O mesmo Deus da misericórdia no Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, mas apesar da intensidade, da densidade, a gente ainda não tem esse conhecimento pleno como nós vamos ter a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, que revela plenamente o rosto amoroso e misericordioso do próprio Deus. A palavra de Deus nos diz que este rosto misericordioso e amoroso do próprio Deus, ele é o esplendor da glória de Deus, revelado, manifestado em Jesus Cristo. É o esplendor da glória do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, esse rosto misericordioso do nosso Deus, ele vai sendo mostrado, revelado a partir das suas obras, a partir dos seus gestos, a partir de tudo aquilo que nosso Senhor fez. Então, Jesus dá a conhecer quem é o Pai. Quando a gente pega a palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de São João, a gente consegue perceber naquele bate-papo que Jesus teve com Filipe, e aí Jesus diz, você recorda? Filipe, fica ligado, quem me vê, vê o Pai, lembra? Eu e o Pai somos um. Então, quem experimenta do encontro pessoal com o Senhor, quem contempla a face de Jesus, experimenta plenamente esse amor misericordioso que Deus tem, e ele é revelado plenamente em Jesus Cristo. Cristo é a misericórdia personificada do próprio Deus. Nós conhecemos o Senhor. A palavra de Deus no livro do Êxodo, toma lá a palavra, vamos hoje movimentar um pouquinho, para a gente não dormir. Êxodo 34, versículo 6, segundo livro, Êxodo 34, versículo 6, dizia o padre, Cristo é a misericórdia personificada. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente consegue, a partir desse adentrar no mistério de Deus, a gente consegue perceber a sua riqueza, a sua misericórdia, a forma como Ele nos amou. E aí esse Deus que já
no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 34, repito, versículo 6, tem um nome e se apresenta para a gente. Deixa o padre colocar aqui também. Êxodo capítulo 34, amém? Olha o que o Senhor diz aqui no versículo 6, vamos juntos proclamar? No versículo 6, o Senhor... Deus compassivo e misericordioso. Olha só que maravilha, esse Deus que é compassivo, misericordioso, ele é lento para a cólera e rico em bondade e em fidelidade, ele se revela e se comunica plenamente a nosso Senhor, em nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele já se dá a conhecer e nós o conhecemos, não é verdade? Mas não cessou de se dar a conhecer de vários modos. Mas se ontem nós ouvíamos que o Senhor enviou os seus profetas como seus mensageiros, e estes que eram portadores de uma palavra que era maior do que eles, porque o profeta é aquele que anuncia e denuncia, não é assim? É aquele que é um homem de palavra e da palavra, não é? Então, o Senhor que se comunica de vários modos, de várias maneiras, quer sinalizar a nós, porque o povo de Deus é o mesmo de ontem. Então nós, povo de Deus, seus filhos, e somos muitas vezes filhos de cabeça dura, e o Senhor quer mostrar, quer sinalizar o quanto que Ele é compassivo, justo, misericordioso. O Senhor então, que falou pelos profetas, diz a palavra de Deus, na consumação dos tempos, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu único filho, nascido da Virgem Maria, para que todo aquele que nele cresce, tivesse vida plena, vida em abundância, vida em plenitude. Então Deus tomou a iniciativa de enviar o seu filho. Quer anotar aí? Gálatas 4:4? Já anotou? Gálatas 4:4. E o Senhor que envia o seu próprio Filho Jesus. Então ele já havia falado através dos profetas, e na consumação dos tempos, Deus envia o seu próprio Filho, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida e vida em plenitude. A bula do Ano Santo da Misericórdia, todo mundo já tem? Já adquiriram o rosto da misericórdia, sem fazer propaganda nenhuma, né? Paulos e Paulinas, nem outra livraria, porque aqui na nossa paróquia, na nossa livraria a gente tem. Eu grifei apenas um ponto importante, e até leio para você, está aqui, nessa bula. Com sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Repito para você, palavra do Santo Padre. Com sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Aliás, abrindo um parêntese, nós temos o Papa Francisco, esse presente de Deus, esse Pentecoste de Deus para a nossa igreja, mas os últimos pontífices, desde São João 23, Beato Papa Paulo VI, João Paulo I, São João Paulo II, né, Bento XVI também, agora o Papa Francisco, a gente vê uma sucessão de pontífices falando sobre a misericórdia de Deus, escrevendo sobre a misericórdia de Deus, mas muito mais do que falar e escrever, traduzindo tudo isso em gestos concretos, né? Se não me falha a memória, é do Beato Papa Paulo VI, uma expressão belíssima: a igreja precisa, nesses tempos, do antídoto da misericórdia. Recorda? Do antídoto da misericórdia. E o que nós estamos vendo justamente é isto, este atributo de Deus. Deus é misericórdia, posto ainda mais
em evidência. Por isso o Padre Márcio começou esta partilha da palavra dizendo que o mesmo Deus, que é misericordioso e nós o vemos plenamente revelado em Jesus Cristo, já é o mesmo no Antigo Testamento, e disso não temos dúvida, logicamente, e posto ainda mais em evidência, faz com que a gente possa descobrir em Cristo esta face. E o Papa Francisco nos dá esta graça de mergulharmos nessa experiência neste ano para descobrirmos ou redescobrirmos esta riqueza. Mas o padre quer partilhar com você algo importante. Tudo isto que até agora falamos nesta breve introdução, só nos foi possível porque, lembra de Gálatas 4:4? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Só nos foi possível por esta iniciativa divina, porque Cristo assumiu a nossa natureza humana em tudo, exceto no pecado. Então Ele se encarnou. Este ponto é de extrema importância para falarmos da misericórdia. É a expressão, a encarnação é a expressão mais visível e mais densa da misericórdia. É a expressão mais visível da misericórdia. Lembra? Cristo é a personificação dessa misericórdia. Então a encarnação é essa expressão visível. Porque agora, se antes ele já havia falado de vários modos, várias formas, através de tanta gente, fazendo aliança com o seu povo, através dos profetas, agora ele nos fala através do seu próprio Filho, que clama Abá, Pai. Então ele nos dá a conhecer. A gente agora consegue olhar, porque ele assume a nossa natureza. Assumindo a nossa natureza humana, ele diviniza a nossa humanidade. Então nessa parceria ele entra com tudo, porque a iniciativa é dele. E se nós já o conhecíamos através da primeira epístola de São João, Deus é amor. Agora este amor caminha conosco. Esse amor toma as nossas feições humanas. Esse amor se faz um conosco. E este amor conhece aquilo que é próprio nosso. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Coloca aí, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Você já conhece essa palavra. Esse amor, ao se encarnar, que é o próprio Jesus, ele se aniquilou. Ele se esvaziou, é kênose. Ele se esvaziou da sua condição humana, divina, melhor dizendo, da sua condição divina em tudo, exceto no pecado, para assumir a nossa natureza. São Paulo fica tão apaixonado, não encontro outra expressão para dizer. Eu citei para você o versículo, viu? Filipenses 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Filipenses 2:7. Dizia o padre, São Paulo se apaixonou tanto por esse mistério da encarnação, porque Jesus não era um espiritualista, Jesus era alguém encarnado na história, que andava conosco. Então São Paulo se apaixona de tal forma por essa experiência da encarnação, que São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17, toma liberdade de ler para você. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 17. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Olha o que São Paulo, homem apaixonado pela palavra, olha o que São Paulo diz. E por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. Repito para você, Hebreus capítulo 2, versículo 17. E por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, em tudo. E tudo é? Está fraco, o pessoal está dormindo aí, está com fome? E tudo é? Para ser um pontífice compassivo e fiel. Ele precisava ser compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. Era alguém que deveria conhecer muito bem a nossa humanidade.
como que ele ia entender a gente se ele não se fizesse um conosco? É como que Deus se envolve ainda mais na trama da vida do ser humano. Olha que coisa profunda. O nosso Deus assume tudo isto, e com um interesse, com um objetivo, que é ser um perito, que é poder expiar os pecados deste povo, como a gente vai ver no final da sua trajetória. Por isso, tinha que ser alguém muito bem resolvido, alguém que não tinha medo de ser chamado de comilão beberrão, não estava nem aí para os adjetivos que davam para ele, porque se tem um homem bem resolvido é Jesus. Por isso que não estava nem aí se iam dizer, o que iam de pensar, o que iam falar, quando ele tomou a iniciativa de entrar na frente daquela mulher adúltera para defendê-la daquela lei judaica, pela qual pega em flagrante, garantiria a ela a morte de apedrejamento. Por isso o Senhor toma a iniciativa de sentar ao lado de pecadores públicos. Por isso o Senhor tomou a iniciativa de passar diante da banca de Mateus e chamá-lo. Isso faz com que os amigos de Mateus fiquem apaixonados por esse Jesus. Jesus é esta pessoa encantadora, maravilhosa, que nos ajuda a compreendermos plenamente a vontade do Senhor. Anota aí no teu caderninho, no teu coração: a encarnação é a manifestação mais plena do amor de Deus. A encarnação é a manifestação mais plena do amor de Deus. Pega aí a palavra de Deus, Tito, no Novo Testamento, vai lá no finalzinho, capítulo 3, versículo 4. Dá uma olhadinha lá. Tito, pequenininho, quase passa percebido. Tito 3, versículo 4. Com todas as folhas aqui do Padre Márcio, depois eu pego. Tito, foi? Capítulo 3, versículo 4. Só um versículozinho. Isso. Você proclama junto com o Padre? Podemos juntos? Então vamos. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor. Vamos repetir, porque é tão bonito. Mas um dia a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Eu acho que a gente podia começar o nosso dia assim, né? Recordando essa palavra de Deus que nos diz que o Senhor apareceu e tomou essa iniciativa através da sua bondade. Ele é o nosso Salvador e tem o seu amor garantido para conosco. Jesus, vivendo entre nós, diz a palavra de Deus, que Ele passou em nosso meio fazendo o bem. E de outra forma não poderia ser. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, toma a palavra de Deus aí. Porque esse amor que Ele tem para com os homens não podia dar outra coisa a não ser passar fazendo o bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. 10, 38. 10:38, amém? Vamos juntos? Espero. Gostei do amadinho, hein? Podemos? Vós sabeis como Deus
como ele andou e curando todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. Então ele passou fazendo bem. Então ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios. E isto fez com que os seus apóstolos observassem os seus gestos. E observando, experimentando, caminhando com o Senhor que passava fazendo bem, os seus amigos aprenderam dele como ser também homens e mulheres misericordiosos. Eles aprenderam como ser esses homens misericordiosos. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao assumir a nossa natureza humana na encarnação, ele então foi provado em tudo, nos diz a palavra de Deus, como nós, exceto no pecado, como nos garante a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4. Então o Senhor que caminhou fazendo bem, o Senhor que caminhou ensinando como devemos fazer plenamente a vontade do Pai, ele inaugura a sua vida pública a partir de um projeto. E este projeto, nos diz a palavra de Deus, que ele fica ainda mais claro quando o Senhor entrou na sinagoga de Nazaré. Vamos entrar também? Lucas capítulo 4. Nós vamos entender um pouco mais disso. Lucas capítulo 4. É um texto muito conhecido nosso, porque Jesus entra na sinagoga de Nazaré e ele retoma o texto do profeta Isaías, capítulo 61. É o mesmo texto. Lucas 4, 16 ao 21. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Todo mundo? Podemos? Vamos proclamar juntos? Capítulo 4, versículo 16 em diante. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito. Opa, agora é muito importante, hein? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, de coração, para anunciar e aos cegos a restauração da vista, isso, para pôr força. Maravilha. Olha só que coisa linda. É o programa de vida de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu e me levou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações feridos, a libertar os cativos, a devolver a vista aos cegos e a proclamar um ano de graça, um ano da misericórdia, né? O ano da misericórdia da parte do Senhor. Esse programa de vida, Jesus segue à risca. Jesus faz plenamente a vontade do Pai. Quer comprovar? Lucas capítulo 10. Só marca aí. Nós vamos só mencionar, não vamos ler não. Lucas capítulo 10. Alguns domingos atrás, a palavra de Deus na liturgia da Santa Missa trazia para a gente esse texto. É a conhecida parábola do bom samaritano. Lucas 10. Grava aí no coração. Lucas capítulo 10. Lembra? Passou um sacerdote e foi diante. Passou um levita e seguiu o seu caminho. E passou um. E o que o samaritano fez? E samaritanos e judeus eram super amigos, né? Hã? Não era não, né? Aquele samaritano estava totalmente desocupado, né? Hã? Estava igual você, né? Cheio de coisa para fazer, e o padre Jorge liga para você e fala assim: hoje tem reunião do ciclo bíblico, tem conselho pastoral, não é assim?
Mas aquele samaritano, ele, ao contrário de todos os outros dois, os sacerdotes e o levita, Jesus, que é o próprio samaritano, ele não passa adiante, mas ele se debruça, ele se detém sobre todo e qualquer tipo de necessidade. Afinal, ele foi enviado para isso. Está compreendendo o que interessa o coração de Deus? Está entendendo qual é a dinâmica de Jesus? Está percebendo que Jesus se envolve com a trama da nossa vida? Está conseguindo compreender que é do interesse do Senhor Ele parar, se preocupar conosco, Ele se debruça sobre as nossas necessidades? Está percebendo que mesmo quando a multidão grita, dizendo, não importuna o mestre, ele tem muito o que fazer, Jesus escuta alguém chamando? Como assim, padre? Era aquele homem cego, Bartimeu, que diz a palavra de Deus, lembra? Que estava gritando, e Jesus escutou, porque Jesus se preocupa com aqueles que estão gritando por socorro ou pedindo para que aumente a sua esperança. É impressionante, né? Lembra de um outro personagem? Aquela mulher cananeia. Ela já tinha esbarrado em alguns conflitos. Ora, pelos próprios apóstolos que tentam barrá-la, ora pela multidão, e Jesus então intervém. Lembra? Aquela mulher que sofria também de fluxo de sangue, lembra? E Jesus se preocupa de perguntar, quem me tocou? Essa foi para vocês, porque a maioria aqui da Assembleia é de mulheres, né? O padre mencionou vários exemplos aqui das mulheres que foram alcançadas pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele faz isso conosco. Ele deseja não só ouvir, mas também atender. Como assim, padre? Dá mais um outro exemplo, padre? Dou sim. Quando aquele cortejo estava indo para o cemitério, era aquela viúva que ia sepultar o seu filho, lembra? A viúva de Naim. Lembra? Era o filho único. Triste demais, né? E Jesus teve compaixão. Jesus teve misericórdia daquela mulher e devolveu a vida àquele jovem. Porque o que importa para Jesus é fazer plenamente a vontade do Pai. E isso fica tão claro, esse rosto misericordioso, ele brilha. E ele explode de alegria em Lucas capítulo 15. A grande parábola da misericórdia. Esse rosto misericordioso que nos é manifestado, ele exalta de alegria. Quando se perde aquela única moeda e se acha, quando se deixa aquelas 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu, mas quando também se encontra aquele filho que estava morto e voltou à vida. Há uma alegria, há uma alegria que brota do coração do Pai quando isto acontece. E nosso Senhor quer dizer isto para a gente. Eu usava a palavra é do interesse do Senhor, e eu digo que o Senhor, Ele tem interesse de nos encontrar para manifestar conosco esta alegria. Essa alegria, ela é contagiante, é a alegria que o Senhor sente. E esta parábola, não vou lê-la agora, porque todos nós já conhecemos e conhecemos muito bem. E ela traduz plenamente a alegria que o Senhor tem. E a festa, até parece que não faz muito sentido perder uma moeda, parar tudo para procurá-la, e quando acha, faz uma festa. Parece que a lógica de Deus não é a nossa. E de fato não é. E de fato não é. Parece que se deixa 99 para ir atrás de uma, não é a nossa. Porque na lógica de Deus, queridos, 2 e 2 não precisa dar 4. A lógica de Deus não é a nossa. E é ler do engano quando a gente se perde a tentar perceber o quanto que Deus pode nos dar com a sua misericórdia. Papa Francisco tem dito para a gente, Deus não se cansa de perdoar, mas somos nós, eu, Padre Márcio, você, que nos cansamos de pedir perdão.
Papa tem dito isso para a gente com bastante insistência. Então a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo. A gente precisa bater na porta da misericórdia e fazer essa experiência com o Senhor. Mas esse projeto amoroso e salvífico de nosso Senhor, que foi inaugurado no seu batismo, e que a gente acabou de ler o seu programa de vida em Lucas 4, que é a mesma passagem de Isaías capítulo 61, e a gente conseguiu perceber que Jesus que passou fazendo bem, Atos 10, 38, e Jesus que se importava com tudo aquilo que aconteceu ao seu redor, e que não tinha medo de se relacionar com as pessoas, pois ouvíamos há poucos dias, o Senhor não veio para os sãos, mas sim para os enfermos, para os doentes. E isto encanta tanto o coração, repito, o coração de Mateus, quando se foi conquistado pelo Senhor, que São Beda, o venerável, né? E agora puxa a sardinha para o meu lado, lado de Heraldo aqui, do Padre Heraldo, porque São Beda, o venerável, quando se debruça sobre esse texto sagrado, diz: Jesus foi ao extremo de olhar com misericórdia para este homem e o eleger. Tem noção do que é isso? Jesus não somente restaura e cura, mas também elege, escolhe e envia. E diz: vem. Eu te digo uma palavra muito simples. Eu acho que você pode guardar no coração se você quiser. Eu tenho experimentado isso na minha vida. A misericórdia de Deus empurra o homem para frente. A misericórdia de Deus empurra a gente para frente. E não tem nada melhor do que ser olhado com misericórdia. Eu fico imaginando como é que devia ser o olhar de Jesus. A gente está falando de um rosto. Imagina. Eu acho que esse olhar, Santa Faustina, a secretária, a apóstola da misericórdia, nos deu de presente esta graça, né? Nosso Senhor presenteou e ela compartilha com a humanidade inteira. Creio que seja aquele olhar que está naquele quadro, não é? Aliás, não tem nada melhor, né, Padre Heraldo, quando a gente atende um penitente no confessionário e o padre olha com misericórdia. As primeiras confissões que a gente atende, não sei se você experimentou isso, mas eu experimentei, sabe de quê? O penitente vem chorando, vem todo angustiado, e o padre está num sorriso de orelha a orelha, porque é a misericórdia de Deus que passa naquele momento, através dele, como ministro ordenado da igreja. Não há nada mais maravilhoso do que suplicarmos a misericórdia de Deus e experimentá-la na nossa vida. O Papa está dizendo para a gente neste ano que a gente deve exercitar entre nós a palavra de Deus que diz: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes for necessário. Sempre. Mas o terceiro ponto de nosso bate-papo é o mistério pascal. A morte de Cristo por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Toma aí a palavra. Romanos 5, 8. Já estou terminando, viu? Não fiquem aflitos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5. Amém? Vamos juntos proclamar? Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas eis aqui, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Vamos repetir porque merece, né? Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Dorme com esse barulho. Nós estávamos fadados ao fracasso. Os nossos primeiros pais haviam quebrado, rompido aquilo que era a vontade de Deus para nós. Eles se afastaram através da desobediência. Quem poderia de novo nos dar aquilo que nós havíamos perdido, senão o próprio Jesus, que com a sua paixão, morte de cruz e ressurreição, inaugura para nós uma nova estrada,
uma nova possibilidade. E nós que andávamos errantes nas trevas, nós que andávamos sem perspectiva alguma, agora Jesus, que por nós deu a vida na cruz, é-nos aberta esta nova possibilidade. E desta agora, nós somos testemunhas e prova viva do amor de Deus manifestado por cada um de nós. A expressão máxima dessa misericórdia, ela foi proclamada ao mundo na cruz de Cristo. A proclamação da misericórdia revelada na cruz de Cristo. Ela foi nos dada assim, quando o véu do templo se rasgou, quando o muro de inimizade foi quebrado, quando o pecado e a morte foram vencidas, quando aquilo que era tão distante de nós se fez próximo a nós, quando os nossos olhos se abriram, tal e qual aquele povo na sinagoga de Nazaré, Lucas 4:20, que mantiveram os olhos voltados para Jesus, os nossos olhos, como diz Zacarias, olharam para aquele que o transpassaram, e os nossos olhos viram plenamente a prova que o Senhor nos deu, abrindo para nós o céu, abrindo para nós uma porta, o seu lado aberto na cruz. E essa porta não vai ser fechada no dia de Cristo Rei, no final desse ano, não, viu? Essa porta para sempre está aberta, há 21 séculos, e nos dá esse presente. Então, o Senhor nos dá essa garantia, mas o Senhor, que é rico em misericórdia, seu amor é imenso, Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7, anota aí, Efésios capítulo 2, vamos pegar? Efésios 2, 4 e 7, Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 7, este amor que é imenso, que foi nos dado, Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 7, amém? Olha o que diz a palavra de Deus, ajuda aí a irmã do seu lado aí, isso, está aí no celular, mas Deus, que é rico, impulsionado pelo grande amor com que nos amou. Vamos continuar o 5 diante? Quando estávamos mortos em consequência de nossos, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Aleluia. É por graça que fostes salvos, diz São Paulo aos Efésios. Mas ainda diz que a palavra de Deus, que esta obra, ele não concluiu aí somente, porque ele nos céus, sentado à direita do Pai, continua a exercer sobre nós a sua obra de misericórdia no santuário celeste. Pega aí Hebreus, passa um pouquinho adiante, Hebreus, e o padre está mexendo com você aí na Bíblia, aí, ó. Hebreus, capítulo 4, já estou terminando, hein? Hebreus 4, enquanto isso vai caindo todos os folhetinhos daqui, Padre Heraldo, meu Deus do céu, dá para fazer um sorteio, né? De folhetinhos, vai ter sorteio de brinde? Se precisar, tem vários brindes aqui. Hebreus 4,16. Coisa mais linda esse texto. Hebreus 4,16. Confesso para vocês que lá no Seminário São José tem uma cruz, eu acho que foi comemorativa pelo ano, não me lembro, acho que foi naquele triênio do ano do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí fizeram uma cruz comemorativa que tem um sacerdote, é o Cristo sacerdote, o Cristo sumo e eterno sacerdote pregado na cruz, né? Imagem belíssima. E aí lá embaixo da cruz, na capela do terceiro andar, Heraldo, lembra? E aí Hebreus 4,16 tem esse versículo gravado lá na cruz de Cristo, e eu todo dia ficava apaixonado olhando para ela e rezando com esse versículo que vamos ler agora juntos, tá bom? Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar e achar a graça de um auxílio
oportuno. Está compreendendo? Está compreendendo que é o convite que Jesus faz para a gente? Aproximemo-nos com confiança, não é em qualquer lugar não, mas é diante do trono da graça. É da onde provém toda a misericórdia, é da onde jorrou sangue e água, é da onde essa porta que foi aberta nunca mais foi fechada. E a gente não se aproxima de lá para de lá sair de mãos vazias, não. É impressionante, e aqui olha para o padre, você bate no tribunal da misericórdia e sabe que a vitória já é garantida. Porque quando você vai para uma confissão, quem sai humilhado não é você, mas é Satanás que mais uma vez perdeu. Então, quando nós nos aproximamos com confiança, porque diz Jesus no Diário de Santa Faustina algo que é tremendo. Uma das coisas que mais machuca o coração dele é quando uma alma predileta desconfia da misericórdia dele. Aproximemo-nos com confiança diante do trono da graça. E é impressionante porque a gente pode se apresentar do jeito como estamos. Lucas 15, o filho pródigo, lembra como é que ele se apresentou? Mal cheiroso, roupas rasgadas, não estava gordo igual o Padre Márcio não, né? Estava assim magrinho igual o Padre Heraldo, mas não estava de batina. Porque ele ficou lá muito tempo. Ele ficou lá muito tempo, nem aquela comida dos porcos queriam dar para ele. Então ele se apresentou, e quando ele se apresentou, se apresenta treinando o que vai dizer, né? Eu vou dizer isso, vou dizer aquilo, vou dizer, pai, pequei contra o céu, contra a terra, já não mereço ser chamado de teu filho, né? Ele ficou lá ensaiando, né? Parece até o Padre Márcio preparando para a palestra de hoje, ficou lá ensaiando, né? O que eu vou dizer, o que eu vou dizer, né? E se Fátima pegar o celular e começar a gravar, meu Deus do céu, se o Padre Márcio falar uma heresia, já era, né? E aí ele ficou ensaiando, mas no final tudo termina num abraço. Quando ele pensou em dizer, trata-me como um dos teus empregados, o pai não deixou. Porque quem é filho, minha gente, para sempre será filho. Lembra que o padre disse? Existe uma promessa e existe uma herança. E a herança já é nossa. Por isso São Paulo diz, homem experimentado na fé, apaixonado pela palavra, ele diz, aproximemo-nos com confiança diante do trono da graça, a fim de alcançarmos no tempo oportuno, graça e misericórdia. E o tempo oportuno é hoje. Esse é o momento que o Senhor tem, essa é o agora, é o hoje, que o Senhor quer derramar a sua misericórdia sobre nós. E Jesus nos deu esse grande presente. É linda essa frase. Existe uma promessa, toma posse disso. Existe uma promessa e existe uma herança. Existe uma promessa, existe uma herança garantida para nós. E o Senhor quer nos dar este grande presente. Por isso, meus amados irmãos, é próprio de Deus usar de misericórdia conosco. E quando o Senhor usa de misericórdia, dizia São Tomás de Aquino, ele manifesta a sua onipotência sobre nós. É próprio de Deus usar de misericórdia. É próprio de Deus usar de misericórdia. Que o mundo possa crer nisto. Que nós possamos experimentar isto a cada dia da nossa vida. Mas é desejo de Deus também que, como diz a palavra, nós possamos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. É desejo de Deus, é projeto de Deus para nós, que nós possamos alcançar a bem-aventurança que Ele nos garante em Mateus 5, de que possamos também sermos misericordiosos. É do interesse de Deus que, assim como Ele passou na terra fazendo bem, a gente também possa imitá-lo a cada dia e colocando em prática aquilo que nos pede a palavra de Deus. Sejamos também para o outro epifania, manifestação. Esse é um grande convite. Se Jesus é o rosto misericordioso do Pai, e eu e você, que somos igreja viva, somos nós continuadores da missão do Cristo. Então o Papa Francisco tem dito, com certa insistência, de que o cristão não pode ter cara de limão azedo. O cristão deve ser alegre.
Porque a misericórdia não é triste, porque a misericórdia não esgota, porque eu posso bater no trono da graça e alcançá-la quantas vezes for necessário. Então, a misericórdia é uma fonte, e que eu preciso beber desta fonte. E cada vez que a gente se aproxima dela, mais parecido com Cristo nós ficamos. Então a gente consegue ser lá na nossa casa, no nosso trabalho, lá onde a gente convive, também esse rosto misericordioso para os irmãos, que precisam conhecer o Cristo através de nós. E se não tiver quem os fale, porque aquele eunuco, em Atos Apóstolos, deu sorte em encontrar Filipe, que teve como contar para ele, explicar a Escritura. E os tantos outros irmãos que não estão aqui dentro deste teatro e que precisam conhecer do Senhor. Se não tiver quem os fale, como saberão que Jesus é a face misericordiosa do Pai? Sejamos nós. E de que forma? Através de palavras, mas também através das obras. E, como diz a palavra de Deus, serão pelos frutos que conhecereis a árvore. Então é desejo do Senhor que possamos ser para o outro misericórdia. Esse é um grande desafio para nós. E as nossas relações de amizade, as nossas relações de vida fraterna, elas precisam ser encharcadas de uma coisa chamada humanização das relações. No mundo em que vivemos, de fragilidade em relações, pautadas pela categoria de útil e inútil, com um clique eu faço uma amizade, com outro clique eu desfaço a amizade. Numa vulnerabilidade muito grande, numa fragilidade muito grande, o Senhor nos dá a oportunidade de chegarmos nestes ambientes e lá sermos também homens e mulheres misericordiosos, humanizando as nossas relações. Este é o desejo do Senhor, que não tinha medo de estar com quem estava, não fazia acepção de pessoas, porque o interesse do Senhor era manifestar a sua misericórdia. E um rosto misericordioso não pode vir num carro blindado. Haja visto Jornada Mundial da Juventude 2013. Papa Francisco fez questão de vir com vidro aberto. Porque um rosto misericordioso tem que ser visto, minha gente. Porque tem que ser tocado. Então era do interesse do Senhor que o maior número de pessoas possível pudesse ter acesso a Ele. E não poucas vezes o Senhor disse não só para as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, mas também o Senhor disse, vinde a mim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fadigados, Mateus 28, vinde a mim, se me falha a memória, Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fadigados, sobrecarregados, sobre o vosso peso, o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Lembra, ontem, o padre dizia para a gente sobre os profetas, Isaías capítulo 55, vinde a mim, vós que estáis com sede, vós que queres comer e beber sem nenhuma paga, vinde, é de graça. João capítulo 7, vinde até as fontes de água, e rios de água viva jorrarão. Vinde, é de graça. Por isso o Senhor desejou fazer tudo isto e o fez. E agora é a nossa vez de sermos para o outro esse rosto misericordioso. O outro é uma epifania, é algo inédito, eu não conheço. E por isso não tenho que ter medo de me relacionar com o outro. Porque o outro traz consigo algo que eu ainda não conheço. E que tal eu ser para ele essa presença misericordiosa do Senhor? Que o Senhor nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós, ela que é a mãe da igreja, e que o Espírito Santo, que é a alma da igreja, nos encoraje, nos anime e nos sustente na missão, a fim de que a vontade de Deus plenamente se cumpra, e que esta semana bíblica possa ser bastante frutuosa em nossa vida, em nossa comunidade, e os frutos sejam de conversão e de santidade. Vamos ficar de pé? E que essa palavra que a gente está ouvindo, a gente vai abrir os nossos braços assim, ó. E vamos rezar com o Padre assim: Senhor Jesus, diante da Tua palavra, eu quero me comprometer hoje, Senhor,
como batizado, a ser também no mundo um rosto misericordioso. A tua palavra, Senhor, aqueceu o meu coração. A tua palavra, Senhor, encheu-me de vida e de esperança. Pois a tua palavra, Senhor, é palavra de salvação. Eu te dou graças, Senhor, por ter manifestado a tua misericórdia através do vosso dileto Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, por tamanha misericórdia para conosco. Hoje, mais uma vez, eu me aproximo com confiança, na feliz certeza de que no tribunal da misericórdia eu serei por ti salvo. Serei justificado por ti, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha confiança. Vem em socorro das minhas necessidades. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Que a tua palavra, Senhor, que é luz, que é lâmpada para os meus pés, possa me guiar, possa ser o meu sustento na minha caminhada. Obrigado, Senhor. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Pode ser? Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Mais uma vez. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E como nós começamos esse encontro, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a mãe da misericórdia, nós queremos pedir também que ao irmos para casa, a mãe da misericórdia vá conosco, passe à nossa frente e nos ajude em todas as travessias e necessidades. Que a palavra de Deus se cumpra plenamente na nossa vida, como assim na vida de Maria Santíssima se cumpriu, a serva do Senhor. Queremos também sermos hoje os servos obedientes e atentos à vontade do Senhor, que manifesta o seu rosto misericordioso em Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Misericórdia e de São João Paulo II, desça sobre vós, sobre as vossas famílias e necessidades, sobre os vossos sonhos e projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Cristo citado, uma santa noite, o Senhor vos acompanhe. Amém.